jardim nasceu o nosso amor. Campina Grande, quinta-feira, 2 de julho. Hoje comemora-se o Dia do Hospital e Dia do Corpo de Bombeiros. Eu quero parabenizar a todos que estão trabalhando nos hospitais para salvar vidas, pacientes que estão muitas vezes em estado terminal, médicos, enfermeiros e paramédicos estão lutando para salvar vidas. Como também eu quero parabenizar a todos os que trabalham no Corpo de Bombeiros, muitas vezes arriscando as suas próprias vidas para salvar vidas do fogo ou por afogamento. Vocês estão de parabéns, porque vocês estão lutando, usando a profissão e a vocação para resgatar vidas que muitas vezes estão em chamas ou morrendo por afogamento. Parabéns a todos vocês. Esse são os nossos votos, esse é o nosso sentimento de todos que fazem o programa Opção para a Vida. Logo mais estaremos ouvindo outra vez este que vos fala. Você também terá a oportunidade de ouvir o cantor pastor Armando Filho louvando a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Portanto, continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. E por falar em família, eu quero lembrar a todos que está se aproximando o 14º Encontro Nacional de Casais com Cristo, de 29 de outubro a 1º de novembro, no Hotel Garden, em Campina Grande. Você que desejar fazer a sua pré-inscrição, você da Grande João Pessoa, cidades adjacentes ou da Grande Campina Grande, garanta a sua vaga. Inscreva-se hoje mesmo pelo fone 083 9640 0080 que aparece abaixo no seu vídeo. Você terá a oportunidade de participar de um encontro que estará havendo estudos, palestras, mensagens alusivas à família, momento de comunhão, de inspiração, de louvor e de edificação. Você não pode perder, portanto. Faça sua inscrição, garanta a sua vaga. Quero deixá-los com o cantor e pastor Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu vou falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até todo dia deixe-me viver e deixe-me viver. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move em você. Glória a Deus. E sabe que tem muita gente que vai acreditar nisso? Então, meus irmãos, essa é uma sabedoria humana, diabólica, maligna, conforme vamos ver lá no finalzinho desse estudo,
Paulo escreve, isto é, Tiago nos diz que essa sabedoria é terrena, maligna e diabólica. Então vamos ficar com aquilo que a palavra de Deus nos mostra como base, como alicerce. Jamais devemos aceitar esse tipo de ensinamento absurdo. Mas isso já está escrito por Paulo lá, escrevendo a primeira carta aos Romanos, no capítulo 1. Então, hoje, em pleno século 21, está aí, portanto, o que eu estou acabando de declarar: sabedoria humana, sabedoria terrena, sabedoria diabólica. Tinha um professor, já falecido, de saudosa memória, Roberto Augusto de Souza. Ele pregou aqui em nossa igreja, assim que eu assumi o pastorado dessa igreja. E ele era um pastor um grande teólogo, foi um grande teólogo. E baseado no livro de Salmos, capítulo 8, versos 3 a 5, livro de Salmos, eu vou ler para vocês. Ele dizia que Deus se arriscou muito quando criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, porque diz lá o salmista que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus. E aí ele dizia isso para a gente em sala de aula: Deus se arriscou quando criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, fazendo-o um pouquinho menor do que Deus, um pouco menor. Diz aí nos versos, capítulo 8, versos 3 a 5, preste bem atenção: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que deles te lembre, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, preste atenção, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então dizia esse professor nosso que Deus se arriscou, porque criou o homem. Está aí agora o homem brincando de ser Deus. É isso que você vê todos os dias. Está aí a inteligência artificial, o IA. Eu estava vendo também essa semana que tem um canal que foi lançado agora recentemente, totalmente da inteligência artificial. Totalmente, tudo que você vai assistir naquele canal é inteligência artificial. Quer dizer, a mente humana está sendo anulada. A mente humana, você ouviu um telejornal, ouviu uma matéria jornalística, hoje a inteligência artificial é quem vai transmitir isso, de acordo com aquilo que você precisa ouvir para ser dominado, para receber o domínio da chamada inteligência artificial. Veja que ponto nós chegamos, irmão. Então estamos vivendo um momento de uma era completamente absurda diante daquilo que nós temos conhecimento da palavra de Deus. E alguém pode até dizer assim: mas é porque vocês não desenvolveram, vocês não cresceram. Irmãos, isso não é um desenvolvimento, não é um crescimento certo, correto. Ele vai levar o homem realmente até a chegar a negar a existência de Deus. Portanto, é isso que nós vamos ver, comparando o estudo daqueles dias com os dias atuais. A glória pertence a Deus. Então vamos analisar porque Paulo usou argumentos esclarecedores aos cristãos que estavam sendo menosprezados por causa do nome de Jesus Cristo. No versículo 26, agora vamos começar aqui a desenvolver o estudo. No verso 26, vamos ver isso, porque Paulo usou essas expressões aqui. É interessante você ouvir, porque a gente vai voltar no túnel do tempo e ver porque Paulo usou essa linguagem, que está no versículo 26, no primeiro versículo do estudo de hoje, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Você vai entender porque Paulo usou essas expressões aqui, tão simples, mas que ela tem um significado importantíssimo para a igreja de Corinto daqueles dias. E por que não dizer para os nossos dias também? No verso 26, olha o que é que Paulo diz aqui: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Observem, meus irmãos, entre vocês mesmos, na linguagem atual, o que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Observem entre vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês que seguem a Cristo têm um nome importante, ou poder, ou riquezas. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou seja, ele está dizendo, a salvação por sua própria natureza não depende de valores humanos, como diziam os filósofos humilhando os cristãos de Corinto. Nenhum de vocês poderia se sentir importante de ter sido chamados ou escolhidos ou separados, integrados à igreja por sua boa qualidade de vida ou condição social privilegiada. Antes de alguém fazer esta leitura, que era o que se fazia naqueles dias, ele diz: Deus tem misericórdia de todo aquele que reconhece o seu estado de pecaminosidade. Essa é uma das maneiras de Deus alcançar o pecador, não dele se sentir tão importante que não precisa de Deus. E é isso que realmente os cientistas hoje, muitos deles, se sentem tão cheios de conhecimento, que eles sentem que não precisam de ler as Escrituras. Aliás, ele disse que as Escrituras é um livro escrito pelos homens, foi escrito pelos homens, não é nada de divino. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão com relação à inspiração da palavra de Deus. Então, Deus escolheu a maneira mais simples possível para que o homem, seja ele doutor, seja ele sábio, seja ele ignorante, seja ele letrado, seja iletrado, seja um analfabeto, seja um homem conhecedor de ciências, ele tenha a oportunidade de compreender as Escrituras e de aceitar a mensagem do Evangelho como sendo a forma da graça de Deus se revelada através de seu Filho Jesus Cristo para alcançar o mais vil pecador. Porque o mesmo doutor da lei, o mesmo doutor, o mesmo cientista, o mesmo homem que é dotado de conhecimento, de cultura, os filósofos, como na época de Paulo, eles tinham uma alma e estavam também tão carentes e tão necessitados do homem mais rudimentar que vocês possam imaginar do campo, que não aprendeu nem a escrever. Ele tem uma alma também, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, seja do homem sábio, seja do homem ignorante, seja do rico, seja do pobre, seja do plebeu, seja da classe mais elevada que vocês possam imaginar. Então Deus escolheu a maneira mais simples, porque a mensagem do Evangelho, para que a mensagem do Evangelho fosse crida e obedecida por todos os homens, sobre todos os aspectos, a fim de que ninguém se excusasse a aceitar ou confessar a mensagem do Evangelho. É por isso que você às vezes vê na igreja determinadas pessoas, eu não vou citar nomes aqui, mas eu conheço vários deles aqui em Campina Grande, são médicos, engenheiros, advogados, até professores de universidades, que são cristãos, porque eles não deixaram se persuadir pela cultura anti-Deus, antissemitismo, que é anti o judaísmo, que nas nossas origens é judaico-cristã. Então eles não deixaram se persuadir por esse tipo de cultura, que muitas vezes, meus irmãos, leva o homem até a se comportar como se fosse um próprio Deus, como já dissemos há poucos instantes. Então, das classes mais favorecidas aos magistrados, todos, sem acepção de pessoas que tivessem a oportunidade de ouvir o Evangelho, poderiam crer, abrir suas mentes, abrir seus corações para o Evangelho. Como eu disse a vocês, eu conheço aqui vários profissionais, conheço médico. Essa semana mesmo eu estive com a minha esposa, exame de rotina com um médico, ele é evangélico, é cristão, confessa a Jesus, tem lá um folhetinho lá no birô, lá, para atender aqueles pacientes que não são evangélicos. Está aqui uma literatura da palavra de Deus. Aliás, eu estou me lembrando aqui de um deles, que ele era médico, ele já é falecido, ele era ortopedista, e ele tinha folhetos lá em cima da escrivaninha dele lá. Todo paciente que chegava lá não saía sem receber uma literatura da palavra de Deus.
Então, esse é o comportamento de quem conhece a palavra, quem conhece o Evangelho, quem sabe realmente a importância que o Evangelho faz no coração, que transforma, que liberta o homem, seja ele o mais vil pecador. Então, todos, sem acepção de pessoas, precisam de ter o conhecimento do Evangelho. Das classes mais simples e modesta, desprezíveis aos olhos do homem, aos olhos do mundo, conquanto que ninguém se gloriará diante de Deus por ter sido chamado à fé por causa dos seus títulos, seja ele uma pessoa importante, seja ele um senador, seja ele um deputado, seja ele quem for. Então a glória, Paulo está defendendo aqui que a glória pertence a Deus. Quanto ao plano da salvação, é Deus quem deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, quer seja por natureza nobre ou por merecimentos naturais, senão unicamente pela graça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, é que nós recebemos sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, essas 4 coisas, sabedoria, justiça, santificação e redenção, foi Jesus quem outorgou a mim para ter o direito de obter não apenas o perdão dos meus pecados, mas a salvação. É sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo. É justiça de Deus, porque nós fomos justificados. É santificação, porque é Ele quem nos santifica, não por méritos humanos. É Ele quem nos redimiu, por isso nos dá ou nos trouxe a redenção. Por isso mesmo o homem não tem e nem pode ter razão alguma por se gloriar, porque tudo que ele recebe é por intermédio da graça de Deus oferecida através do seu Filho Jesus Cristo. Não pense que você é melhor do que qualquer outra pessoa porque você é uma pessoa boazinha, porque você é melhor do que os outros porque não tem tanta falha, porque não tem tanto defeito. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos e todos carecem da glória de Deus. O que nos fez realmente receber a redenção, a justificação, a sabedoria e o conhecimento, conforme estamos vendo aqui, e a santificação, é porque Jesus, Ele me revestiu de todas essas qualidades. Lá no Velho Testamento, no capítulo 7, versículo 7, há um fato interessante que eu quero destacar aqui para vocês. Olha, Deus, eu vou usar aqui o termo, Ele é especialista em tratar com coisas simples, rudimentar, as coisas que você não dá a menor atenção, não dá a menor importância, mas Deus trabalha, é assim que Deus trabalha. Vamos ler aí Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, em relação ao Senhor escolher e separar Israel dentre as nações, olha o que ele diz aí: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menos de todos os povos. Vou repetir o texto: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. É assim que Deus trabalha. É por isso que Paulo aqui vem dizendo no texto que eu estou lendo, trazendo como estudo desta noite, esses versículos: irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus não foi atrás de quem era. Os próprios apóstolos eram homens simples, pescadores, né? O melhor, o melhor não, digo que tinha mais, se destacou dentre eles foi o doutor Marcos, doutor Lucas, que era médico. Lucas, que era médico, os outros tudinho eram pescadores, a maioria deles, e Mateus, Levi, que era cobrador de impostos, mas os demais eram tudo homens simples. Você veja que em meio àquele colégio apostólico, dos 12 apóstolos, tinha um que era cobrador de impostos, né, era alfandegário, e o outro era médico, mas a maioria, todos os demais eram homens simples, e foi através destes 12 homens que o Senhor realizou uma obra que alcançou e chegou até os nossos dias. Um outro texto que prova o quanto Deus é especialista em tratar com aquilo que é simples e desprezível, está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2: e tu, porém, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel,
cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E quem vai a Belém, quem já foi a Belém, sabe que Belém é uma cidadezinha como uma cidade do interior, gente. Mas foi de lá, né, a cidade do rei Davi, que Deus levantou, né, aquele Belém, né, aquele que realmente viria buscar e redimir a humanidade. Foi lá em Belém, cidade simples, pequenininha, fica mais ou menos como daqui a Queimadas. Vamos dizer que aqui é Jerusalém, Queimadas é Belém, poucos quilômetros, a gente em 5, 6, 7, 8 quilômetros está lá, pertinho, bem pertinho. Então veja que Deus trabalha, Ele é especialista em trabalhar, trabalha com coisas simples. Por isso que Paulo diz aqui, no versículo 26 que eu estou lendo para vocês, nós vamos já para o versículo 27, né? Então, isso que você está ouvindo aqui é para mostrar que Deus não está atrás de grandes coisas. O próprio Jesus disse assim: não tem mais, ó pequenino rebanho, se referindo à igreja, pequenino rebanho, não é? Lá em Romanos capítulo 3, versículo 7, a parte A, Paulo pergunta: onde pois está a vossa jactância? Foi de todo excluída, foi de toda excluída. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos ou enriquecidos. Romanos 5,11. Então, é bom que você observe, aprendamos todos, né, que Deus trabalha com aquilo que é mais simples, aquilo que você nem dá muita importância, não dá muito valor. E é através desse conhecimento que você e eu vamos chegar a conhecer melhor aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ou seja, as bênçãos que você vai receber das dadivosas mãos de Deus, o nosso Pai, né? Aquilo que Ele tem para que você compartilhe com os outros. No versículo 27, já que nós vimos aqui, de acordo com o texto: irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas o verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Nesse versículo, Paulo afirma que Deus deleita-se em usar coisas tolas aos olhos de muita gente. Isso é tolice, coisas tolas, sem valor, fracos, humildes e desprezadas, para invalidar as coisas fortes, entre aspas, certo? Exaltados e respeitados, os quais põem a sua confiança em sua própria sabedoria. E era assim que os filósofos viviam. Eu estava lendo também esse mesmo versículo 27 na linguagem de hoje, e diz assim, o texto diz assim: pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera absurdas e desprezíveis, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios, grandes, fortes e poderosos. E é por isso que a gente às vezes vê uma pessoa bem simples, um homem do campo que se converte, que conhece a palavra de Deus, tem mais conhecimento e sabedoria para falar a respeito daquilo que a natureza que ele está trabalhando com a terra tem, do que determinados profissionais que trabalham, não desmerecendo os que trabalham desenvolvendo tecnologias agrícolas, mas muitos deles, pelo conhecimento que têm, dado aquilo que ele recebeu de Deus com relação a lidar com a natureza, tem muito mais do que às vezes certos profissionais. Lamentamos
porque temos que fazer esta interrupção, mas eu convido você para que amanhã continue ligadinho conosco para ouvir outra vez este que vos fala, trazendo a conclusão desta mensagem. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo outra vez o cantor Armando Filho interpretando mais um louvor para a glória do Senhor. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Não há irrecuperáveis do ponto de vista de Deus. Quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh, irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, eu, Senhor, estendi a sua mão. Tenta cantar comigo. Uma, outra vez. Eu sei que hoje aqui o Senhor te vi e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez. Lá em frente tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui o Senhor te vi e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh, irmão. Eu sei que foi ruim, mas o melhor vem agora. Mas uma coisa quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, eu, Senhor, estende a sua mão.